Sejam de gratidão os nossos primeiros sentimentos e as nossas palavras pela acolhida que a Casa do Caminho, com uma porta e um nome diferenciado como Fabiano, nos recebe. Porque, na verdade, o que temos são várias portas da Casa do Caminho abertas por vários espaços, falando diversos idiomas ou diversas línguas, versando de maneira diferente a doutrina do Cristo de Deus, do escolhido, do ungido, o Jesus de Nazaré. E esse capítulo 2 inicia assim, do Evangelho segundo o Espiritismo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. No item 8 deste capítulo, encerrando o capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma pérola da revelação toda da lei de amor feita por Jesus, por conta de que a espiritualidade, coordenada por ele, pensou dos textos já existentes dos evangelistas, os trechos que nos fariam alavancar, acelerar a nossa reforma, modificação e compreensão. Allan Kardec, numa encarnação missionária, aliás, a gente tem que começar a consertar, numa reencarnação missionária, porque muda tudo, ele vem e faz uma análise para nos ajudar a entender aquela parte do Evangelho que foi pensada. E os Espíritos vêm posteriormente e dão uma mensagem, ou algumas mensagens, que em alguns capítulos tem mais de uma mensagem, nos ajudando a entender o que está aí sendo trabalhado. O item 8 é exatamente uma mensagem dessa, que a gente vai trazer um pequeno... Pensamos algumas partes da mensagem que fecha o capítulo. Quem melhor... Uma realeza terrestre é o título da mensagem. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes. Ó Jesus, tu dissestes... O teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se fossem de guardar para sempre, e os guardar para sempre. A gente até enterra, Compadecei-vos, e ela encerra a mensagem dela dizendo assim: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem, e é o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Uma rainha de França, mensagem dada em Havre em 1863. Primeira reflexão nossa é que se nós temos certeza de que o Sol é a fonte que mantém a Terra funcionando. O Sol é a fonte que mantém a Terra funcionando, é a energia que nos mantém vivos, que mantém toda a forma de vida do planeta. Se o Sol é essa forma, essa energia que mantém tudo funcionando, que gera a vida no planeta Terra, se o Sol se aproximar mais de nós, o que acontecerá? Vamos torrar.
Se o sol se afastar, vamos congelar. Tá. Então, a pergunta, a reflexão é: o que colocou o sol, né, nessa posição em relação à Terra, exatamente de equilíbrio, controle, para que a vida fosse concedida? Que inteligência fez isso? Essa é uma linha de raciocínio para a gente responder se a gente acredita na existência de Deus. 1. 2. Acreditamos na existência de Deus, essa é uma referência. Por mais que se avance a tecnologia, a gente não consegue modificar essa relação de Sol e Terra. Tá? Então, aí a gente vai perguntar se a gente está acreditando em Deus, se nós acreditamos realmente que Ele é justo. Deus é justo? Deus é justo. Se Deus é justo, nós vamos precisar pensar em imortalidade. Como ela está dizendo aqui, a gente tem um depoimento de um espírito que esteve aqui entre nós, com todo o poder temporal na mão. Uma rainha, né? Uma ordem sua, precisava ser cumprida. E a gente vai estar atento para estar seguindo direitinho o roteiro do estudo montado, que não fomos nós que montamos, com toda certeza, que a gente não tem essa competência, mas para não perdermos e sairmos daqui todos, hoje, mais esclarecidos e mais fortes. Porque o objetivo nosso dessa encarnação é vencermos a nós mesmos, sairmos daqui vitoriosos. Não viemos para cá para pagar conta atrasada, para nada disso. Nós viemos para cá para vencermos a nós mesmos, conhecermos melhor a nossa intensidade e potência trazida para nós por Deus, para sairmos daqui mais livres, mais felizes. Não é dessa encarnação, não, é dessa reencarnação. Porque, na verdade, todos nós que estamos aqui no mundo material, estamos reencarnados. Mas a gente não tem essa, até falamos assim, hoje a companheira acabou de nos dizer, nós encarnados que estamos aqui, essa não é a primeira encarnação de ninguém. Ninguém aqui está na primeira encarnação. Então nós estamos reencarnados. E o que estamos fazendo com essa reencarnação? E temos certeza dessa reencarnação? Vamos pegar hoje, não foi isso, mas com toda certeza vai ser o suficiente para nós pensarmos. Nós vamos pegar 3 nascimentos que aconteceram hoje na cidade do Rio de Janeiro. Um na emergência do hospital público. O outro na casa de saúde poderosa na Zona Sul, com UTI neonatal, pediatra atendendo a partir do nascimento, tudo. O exame do pezinho imediatamente, tudo. Tá? E o outro parto foi feito na via pública, numa emergência que as pessoas se envolveram naquela intensidade de amor de ajudar e conseguiram fazer o parto, e a criança está aí. Foi levada depois para o hospital. Tá. Só que esses 3 partos trouxeram posições diferenciadas nos corpos deles. Um bebê que nasceu lá na UTI, maravilhosa, na clínica enorme, boa, tal, ele não enxerga, tem cardiopatia congênita e tem atrofia de um membro superior, de um dos braços. Os outros 2 têm dificuldade do ponto de vista de moral. A família do que nasceu na via pública não tem estrutura de segurança. Ele vai estar num meio de risco, porque são dependentes químicos, são envolvidos com atitudes e atividades desonestas. Mas o corpo dele não tem defeito. Tá? Não tem. Mas o terceiro tem o corpo dele perfeito e tem uma família muito boa, estruturada, que ele vai ter boas escolas, vai ter tudo, e nada aconteceu no parto dele de diferente, embora tenha acontecido num hospital público, na emergência de um hospital público. Deus existe? Deus é justo? Se nós temos uma única existência, e por isso corremos atrás do poder temporal, queremos, e quanto mais temos, mais queremos,
porque tem que ser a vida é agora. Tem que viver a vida agora. A vida é uma só. Toda hora escutamos isso. E a gente acaba absorvendo e tornando isso uma realidade. Então, se é assim, Deus não é justo, porque se da barriga da mãe até a sepultura, esses bebês têm que conquistar o direito de estar no reino dos céus, eles já chegaram aqui em desvantagem. E aí? Então, a reencarnação, se a gente fizer uma análise das diferenças físicas a partir do nascimento, nós vamos nos encontrar com a realidade da reencarnação, a cada qual segundo suas obras, e vamos agora começar a pensar um pouco de fluido. Fluido é energia. A gente começou falando do Sol propositadamente, que o fluido é energia que mantém tudo, que tudo existe a partir desse fluido. Que esse fluido cósmico universal emana do Criador, nos orienta Santo Agostinho. Sim, no Livro dos Espíritos a gente tem que o que é Deus, causa primária e primeira de todas as coisas. Então o fluido tem que ter a sua origem no Criador. Não pode ter outra. Então, sim, emana do Criador. Tá aí. A gente tem o fluido diversificado por cada mundo, por cada orbe, de acordo com a natureza moral desse mundo. Tá? O ser imortal, que é o espírito, criado por Deus, né? Vamos pegar um abacate, vamos cortar no meio, e vamos ter uma parte que vai ficar com a casca, com a polpa e com o caroço. Somos nós reencarnados. A casca é a polpa, é o corpo físico, a polpa é o perispírito, e o caroço é a centelha divina, o espírito, o ser imortal, que para entrar em contato com a matéria precisa desse meio, desse corpo, em qualquer mundo, em qualquer planeta, em qualquer condição de desenvolvimento do espírito, ele vai precisar se envolver por esse corpo espiritual para entrar em contato com a matéria. Esse corpo espiritual, ele monta e faz ele existir do fluido cósmico do mundo que ele está vivendo. Ele atua com o atributo do espírito, que é o pensamento, nosso atributo, atuamos sobre o fluido, a energia do planeta, retiramos daí o que precisamos e o perispírito passa a existir. Toda a nossa experiência, todas as nossas ações vão estar nesse perispírito, porque ainda que mudando de planeta, nós levaremos na nossa consciência a nossa trajetória. Ninguém perde nada. É aí que nós vamos estar entendendo o recado da rainha da França. Porque Jesus, nesse capítulo, ele está falando de vida futura, da vida depois dessa vida que nós estamos. Ele estava aqui falando com todo mundo, e ele está falando do quê? Da vida que nós vamos encontrar quando sairmos daqui. É dessa vida que ele está falando. O reino que ele faz referência é o reino, é o mundo real, primitivo, o mundo dos espíritos, nosso mundo que nós vivemos, nos apartamos temporariamente e viemos para cá. Então, quando a gente chega no perispírito, a gente tem a memória do espírito. Foi esse perispírito que foi, ao se ligar na fecundação do óvulo ao corpo, que ia se formar desses bebês que nasceram, que serviu de forma para esses corpos físicos. E aí, nesse processo de reencarnação, nós temos os efeitos da encarnação, das encarnações e das nossas atividades fora das encarnações, porque muitos de nós, em estando desencarnados, não procuramos estudar, não procuramos nos esclarecer, não procuramos nos envolver em atividades do bem. Muito pelo contrário, tentamos impor as nossas ideias, seguimos por atalhos e vamos encontrar o que? A dor na frente. Porque causamos danos, machucamos e magoamos. Então, o que a gente está tratando ao falar do perispírito é para a gente compreender onde é que nós vamos encontrar as razões dos nossos, vamos dizer, infortúnios, das nossas dificuldades, das nossas, vamos dizer assim, crises agora, na nossa existência imortal como seres eternos a partir da criação. É isso. Nós não morremos, não vamos morrer, não deixaremos de existir nunca. E já estivemos ocupando, encarnados que estamos aqui, muitos corpos ao longo de muitos anos. E aí? Quando a gente está começando a compreender imortalidade e vida eterna, a gente vai poder então falar dessa individualidade que o perispírito confirma,
que somos nós, individualidades, porque quando a gente escuta alguém dizer assim, eu estava sentado, eu fui um pouco assim sonolento, assistindo a televisão, e daqui a pouco eu olhei para a porta do corredor, que ia para os quartos, e minha avó estava em pé na porta. Ai, você viu sua avó? Eu vi minha avó. A avó, mas sua avó não morreu? Morreu. Ué, então como é que você viu sua avó se sua avó morreu? Aqui. Aí tem algumas, essas são as conversas que acontecem, né? E aí a gente tem nisso estudo, porque na verdade a gente não viu a avó. A gente viu um perispírito, que esse espírito deu forma da última existência com ela para se tornar identificado. É o espírito atuando sobre o fluido e dando forma ao fluido desse corpo espiritual. O Emmanuel costuma dar parecer e dar forma ao perispírito do senador, porque foi uma encarnação que marcou muito o orgulho, nariz do céu, lá em cima e tal, mesmo encontrando com Jesus não cedeu. Então, isso marcou muito a trajetória desse espírito, e ele se apresenta como Públio. É essa a escolha que ele fez. Mas quem não conviveu com ele quando Públio não sabe quem é. Então, para me apresentar, comprovar minha imortalidade e comprovar que a morte não existe para as pessoas que estão à minha volta, eu preciso estar dando a forma que essas pessoas sabem, reconhecem, é a forma de identificação. E isso acontece não só no perispírito, como o fluido como um todo. Num passe domiciliar, uma instituição mantém um trabalho de passe domiciliar para pessoas que estão acamadas, que não podem sair da cama, que estão em casa, doentes e tal. E vão 2 médios fazer o trabalho. E a dupla de médios chegou, abriu o evangelho, e porque é assim, abre o evangelho, faz a prece, depois aplica o passe. E aí fizeram o evangelho. Então, quando eles começaram a fazer o evangelho, um dos médios começou a ver do lado da cama do Senhor um outro Senhor. O Espírito dizia, diz para ele que ele não está sozinho, que eu estou aqui. E o médio segura, educação mediúnica, trabalhando, estudando, lutando para se modificar, ficou tranquilo aí, e quando terminou a prece, terminou tudo, aplicaram o passe, aí o Espírito insistia, diz para ele que eu estou aqui. E ela então disse, olha, o senhor descreveu para a pessoa que estava acamada, que era um senhor, olha, tem um espírito assim, o senhor conhece alguém assim? Ele disse, conheço. Bom, então tem um espírito aqui, assim, dizendo que não é para o senhor ficar triste, que o senhor não está sozinho. E o paciente se emocionou muito, foi às lágrimas de felicidade, mas disse assim, mas não é verdade, porque ele me abandonou sim. Ele identificou o espírito, é meu primo, fulano de tal, mas ele me abandonou sim, porque ele morreu, foi embora, não. Aí o espírito que estava se comunicando atuou no fluido, isso é estudo de fluido, atuou no fluido, deu forma a uma caixinha, dentro da caixinha ele deu forma a um anel de grau de medicina e mostrava a caixinha para o médium. E o médium olhou e disse, olha, o espírito está me mostrando uma caixinha e dentro da caixinha tem um anel de grau de medicina. E esse era o segredo dos dois. Eles eram médicos, tinham colado o grau 1 na hora de fazer toda a formatura, então não tinha condições. O outro disse, não, você vai a tudo, você vai fazer tudo, você vai colar grau com o meu anel. Ninguém precisa saber que o anel é meu, você vai saber. E foi um segredo dos dois. Quando ele trouxe essa forma de identificação, gente, isso é imortalidade, é carinho, é apreço, é a amizade que ultrapassa sepultura, que não é livro, não é joia de ouro, não é nada que vai comprar. É exatamente esse recado desse estudo de hoje. E ali o outro se retemperou, reagiu e teve uma melhora enorme, um conforto enorme nesse momento. Então, o que a gente está aqui trabalhando nesse encontro dessa tarde é a realidade da nossa imortalidade. E é a realidade da causa e efeito. E a realidade, a companheira leu uma página do Livro da Esperança, em que o Emmanuel faz uma análise desse retorno, do comportamento nosso aqui. Porque quando ele analisou o comportamento nosso quando viemos para cá. Ficamos aqui. A gente esquece tudo isso.
Aí a gente foi buscar, por fidelidade, que nós somos mesmo. A gente acha que, se a gente seguir direitinho a codificação, a gente não comete engano, porque a gente vai chegar lá na terceira revelação da lei de amor de Deus à humanidade terrena, trazida por Jesus. Então, a gente foi pegar lá no Céu e Inferno um fato muito interessante, porque agora que a gente já entendeu, vamos revisar? A gente sabe que Deus existe, sabe que reencarnação é uma realidade, sabe que estamos reencarnados, sabemos como é que se dá isso, o nosso corpo espiritual representa a nossa realidade moral, né? Registra tudo que está aí, ele é a forma do corpo físico que nós precisamos, que é o corpo físico que a gente está usando, é exatamente o que a gente precisa. É uma ferramenta para alavancar nosso progresso. E aí a gente foi lá pegar uma mensagem muito interessante de Samson. Samson era um membro a gente vai ler para não perder. Samson era membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele faleceu em 21 de abril de 1862, depois de um ano de atrozes padecimentos. Prevendo a morte, dirigir ao presidente da sociedade uma carta com o tópico seguinte: podendo dar-se o caso de ser surpreendido pela separação entre minha alma e meu corpo, ocorre-me reiterar-vos um pedido que vos fiz há cerca de um ano, o de evocar meu espírito o mais breve possível, a fim de que, como membro assaz inútil, ele se julgava inútil, da nossa sociedade, poder prestar-lhe alguma coisa depois de morto, esclarecendo fase por fase as circunstâncias decorrentes do vulgo chamado morte, e que para nós os espíritos não passa de uma transformação. Aí a gente vai passar um pouquinho adiante, por causa do tempo, do puxão de orelha. Além desse pedido, né, ele dizendo que é uma autorização para me honrardes com essa autópsia espiritual, talvez improfícua em razão do meu quase nulo adiantamento, e que vossa sabedoria não consentirá ir além de um certo número de ensaios. Isso é ele falando. Ouso pedir pessoalmente a vós, como todos os colegas, supliquem ao Todo-Poderoso a assistência de bons espíritos e a São Luís, nosso presidente espiritual, em particular, para que me guie na escolha sobre a época de uma nova encarnação. Ideia de que há muito me preocupa. Isso ele estava encarnado, muito doente. Escreveu a carta pedindo. Aí, essa experiência é fantástica, porque Kardec vai atender esse pedido no velório do Samson. Olha isso. No velório dele, Kardec ele vai com os companheiros, e uma hora antes de sair o féretro para o sepultamento, Kardec evoca ele, né? Ele começa dizendo assim: atendo ao vosso chamado para cumprir minha promessa. Meu caro senhor Samson, cumprindo um dever, com satisfação vos evocamos o mais cedo possível, depois da vossa morte, como era do vosso desejo. Ele responde: é uma graça especial que Deus me concede para que eu possa manifestar-me. Agradeço a vossa boa vontade, porém sou fraco e tremo. Foste tão sofredor que podemos eu perguntar, como vos assais agora? Ainda sente as vossas dores? Comparando a situação de hoje com as de 2 dias atrás, que sensações experimentais? Isso no velório do corpo, na capela. Olha isso, gente. Né? Então, aí ele responde: a minha situação é bem ditosa, acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para os 2 espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados da lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo, e Deus ouviu-me, a fim de que aí Kardec pergunta: a fim de que tempo recobraste a lucidez das ideias? No fim de 8 horas. Deus, repito-me, deu-me uma prova. 8 horas depois, ele consegue sair da perturbação de transição de um mundo para o outro e começa a falar. Mas ele está fazendo isso tudo porque ele, estando aqui encarnado, foi abnegado, caridoso, se esforçou para modificar seus defeitos. Ele criou
o que nós estamos conversando nessa tarde, que serve para encarnados e desencarnados, para reencarnados nós, é que nós aqui agora estamos construindo o nosso domicílio espiritual. Essa que é a história, né? E ele construiu porque ele foi uma pessoa abnegada, uma pessoa que atuou, que deu o que ele tinha de melhor, e no final da história, durante a cerimônia no cemitério, olha só, no cemitério, encerrando o sepultamento, ele ditou as palavras seguintes: não vos atemorize a morte, meus amigos, ela é um estágio de vida. Se bem souberdes viver, é uma felicidade. Se bem a merecerdes, e melhor cumprirdes as vossas provações. Repito, coragem e boa vontade. Não deis mais do que o medíocre valor aos bens terrenos, e sereis recompensados. Não se pode muito gozar sem tirar de outrem o bem-estar, e sem fazer moralmente um grande e um imenso mal. Então, ele fala ainda lá, antes de encerrar o sepultamento, ele fala: a gente foi olhar lá nesse mesmo céu e inferno, um espírito de condição mediana, que esse a gente pegou nos espíritos felizes, né, que é o Samson. E a gente pegou um, Joseph Bré, falecido em 1840 e evocado em Bordeaux por sua nota em 1862, quer dizer, 22 anos depois, a neta evocou ele e diz assim: caro avô, podes dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? Tudo o que quiserdes, minha querida. Eu espio a minha descrença, porém grande é a bondade de Deus, que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter tido aproveitado o tempo melhor aí na Terra. É isso. Aí ele não tem a facilidade, ele não construiu uma casa mental como Samson. Ele não construiu uma morada de ventura, de paz, porque ele vivenciou de uma outra maneira a experiência agregada ao corpo físico. A gente escuta muito isso, hein? Bom, e aí ela continua, e a gente vai pegar o final da mensagem dele, até para a gente aproveitar melhor. Ele termina dizendo assim: que nós devemos praticar o preceito conciso e grandioso que se reúne no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí a gente foi pegar um espírito que está sofrendo muito, infeliz, muito feliz, porque é uma outra morada. São as moradas da casa do Pai, os estados de consciência do ser imortal aqui. E a gente foi lá nos espíritos sofredores e pegou o novel. Esse a gente pegou vamos pegar um trechinho maior dele para ficar bem claro isso. O espírito dirige-se ao médium que em vida o conhecera. Vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito preso ao corpo por elos materiais teve grande dificuldade de desembaraçar-se, o que já foi por si uma rude angústia. Olha isso. Olha isso. O espírito está dizendo que ele não conseguia se desprender do corpo, que era tamanha a história dele que ele ficou. Então, a vida que eu deixava aos 21 anos, uma encarnação curta, né? 21 anos, ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso procurava o corpo, estava admirado, apavorado de me ver perdido num turbilhão de sombras. Sim, as experiências grosseiras, as experiências que a gente quer daqui da vibração pesada, né? E aí ele vai dizer para a gente vai correr um pouquinho e vai dizer que, como que arrastado por uma força, ele chamaste-me finalmente, e pela primeira vez um sentimento suave e terno me acalmou. Eu escutei os ensinos que te dão os teus guias, a verdade impôs-se-me e orei, Deus ouviu-me, revelou-se-me por sua clemência, como se já não havia revelado a sua justiça. Então, olha isso. Ele, apesar de tudo errado, de construir uma casa a qual voltar complicada, ele teve todo um amparo, um apoio, foi chamado, convidado para estar se esclarecendo e estudando com inteligências mais desenvolvidas para retomar o caminho de volta que ele havia perdido ele mesmo, né? Porque quem perdeu o caminho aqui foi ele. Então, nesse ponto, nós vimos
que as reações são reais, que a mensagem da rainha de França é real, que ela não poderia encontrar nenhum paraíso no plano espiritual se ela não construiu esse paraíso, né? E ela encontrou espíritos muito mais felizes que ela, porque ela acreditava que aqueles espíritos não valiam absolutamente nada na condição de rainha. E aí, nesse ponto, a gente vai perguntar: como será o nosso retorno à pátria espiritual, à verdadeira vida? Como será? Que casa nós estamos construindo hoje, aqui, agora? Existem alguns espíritos que dizem que o retorno de alguns espíritas tem sido muito doloroso. Por quê? Porque sabia muito, mas não fez nada. É o saber e o ser, né? O saber e o ser. Porque saber, o Jorge está falando. O Jorge está falando primeiro para os 2 ouvidos dele, né? Para ver se ele muda, se torna um espírito melhor, se torna uma criatura capaz de construir uma mansão, né? Lá no nosso lar, na beira do lago, onde tem os concertos de piano. Olha isso. Então, é possível isso? Sim. É possível. É possível a gente ainda aqui, nessa encarnação, mudar tudo isso? É possível. A gente vai lembrar um caso recente, para a gente refrescar. A gente vai buscar o Kardec lá, porque é seguro, lá no Céu e Inferno. E agora a gente vai trazer um caso recente por um médium, o médium é Edivaldo Pereira Franco, o espírito é Joana de Ângeles. Nós temos o relato do encontro da Madre Teresa de Calcutá com a princesa Diana no plano espiritual. Por que fomos pegar esse? Porque tem a ver com a mensagem da rainha, né? Então, a Diana, apesar de estar no poder lá da família britânica, a realeza, princesa, ela não foi uma pessoa feliz no seu casamento, nada disso é público, todos nós sabemos. Então, ela em determinado ponto, entristecida, procurou a Madre Teresa de Calcutá para estar se candidatando a ficar na ordem da Madre Teresa. E a Madre Teresa atendeu, conversou e disse: não, minha filha, você é uma princesa, você não tem como vir para a minha ordem, com uma ordem de pobreza, com voz de pobreza. Mas quando e onde você está, você pode muito. E a Diana ouviu, pegou as orientações, mantinham contatos, e a Diana começou a criar serviços de socorro coletivo às crianças vítimas de minas de guerra, a crianças com doenças chamadas as doenças drásticas, né? Porque é a AIDS, é isso, é aquilo. Ela começou a cuidar, ela criou trabalhos, ela começou a criar e ela foi trabalhar. Teve uma morte violenta num acidente. A Madre Teresa começou a se aprontar para ir ao sepultamento e ao enterro dos restos mortais da Diana. Morreu antes. Aí a diferença, olha isso, a vida futura. A Madre Teresa, quem é a Madre Teresa de Calcutá? Vamos buscar, vou deixar isso para buscar, para a galera pesquisar quem era a reencarnação que se apresentava aqui como Madre Teresa de Calcutá. É uma pergunta que vai ficar para ser pesquisada. Então, ela volta ao plano espiritual e chega no plano espiritual recebida por Teresinha de Jesus, isso é a Madre Teresa. E aí que ela chega e já está falando, já está em contato com todo mundo. Ela não tem nenhuma dificuldade, porque o desenvolvimento é moral. Né? E aí? Ela pergunta, a Diana ainda está adormecida, a Diana ainda está com dificuldade, ela vai trabalhar, vai velar a Diana, vai ajudar a Diana. Quando a Diana acorda, então, ela recebe ela no plano espiritual e diz para ela: minha filha, agora nós duas podemos trabalhar juntas. Vamos lá. Olha isso. Então, essa é a porta que a gente pode escolher. A gente vai encontrar, por exemplo, uma outra revelação da Joana de Ângeles, falando do Chico. Que o Chico Xavier, que foi uma encarnação dificílima, essa reencarnação dele foi muito difícil, porque ele tinha vindo de uma reencarnação como mulher na Europa. Né? Primeiro mundo, velho mundo, nível de desenvolvimento intelectual, um outro, cultura, toda uma estrutura, e esse espírito reencarna no interior de Minas, na roça.
arrastando o pé na poeira. Feio que ele era, o corpo físico do Chico era muito feio mesmo. Doente, com muitas doenças. Ele teve sempre muitos problemas de saúde para resolver. Pobreza, porque ficou órfão, separaram a família, ficou cada um num canto. Olha isso. E alguém tenta dizer que o Chico era uma encarnação missionária. Ninguém precisa passar por tudo isso para dizer que missionário é santo. Não é isso aqui. Ele transformou a encarnação dele, a reencarnação dele, em missionária. Porque ele assumiu a tarefa, o mandato mediúnico, e o que ele escutava, escrevia e passava, ele usou. Pôs em prática na vida dele. E aí o que fala Joana, que quando ele desencarnou, quem recebeu no plano espiritual foi Jesus. Olha, então, que morada o Chico construiu? Uma morada de paz, uma morada de carinho, uma morada de amor, fruto de muito trabalho. E quando a gente se envolve com o objetivo e projeto do trabalho, a ajuda chega de tudo que é canto que a gente não imagina. Tem uma passagem do próprio Chico, porque eles eram pobres e os companheiros dele também eram pobres. Então eles arranjaram um pessoal que ficava morando embaixo de uma ponte, longe, pobre, miseráveis, né? E eles pegavam as poucas sobras das coisas que eles conseguiam, de doação em feira, né? E eles levavam para essas pessoas, iam visitar e levavam. Um dia, eles não tinham nada para levar. Aí disseram, não vamos. Não vamos. Bezerra aparece para eles, doutor Bezerra diz, não, vocês vão sim. Fluidifica a água, leva a água fluidificada para eles, vão lá, levar o conforto para eles. Eles foram recebidos com reclamações. Mas uma parte, peraí gente, eles sempre vêm aqui ajudar. No que eles estão lá com eles, aparece um caminhão carregado de alimentos, vindo de São Paulo, procurando quem é o Chico Xavier. Ao senhor, seu Chico, olha, isso aqui eu estou trazendo, que é uma doação que eu estou trazendo de São Paulo. Fui no endereço que me deram, não tinha ninguém, estava fechado, e um senhor apareceu lá na rua e me orientou onde eu poderia encontrar o senhor e que eu viesse trazer. E pediu para dizer ao senhor que o nome dele é Bezerra de Menezes. O que é isso? Porque o objetivo é amar. Porque o objetivo do Chico aí é socorrer. Porque o objetivo do grupo que está trabalhando com ele era o amparo, era a proteção, era a misericórdia. Né? Então, isso é real. O caminhão de doação era fruto de uma consolação que o Espiritismo tinha feito, de socorrer um homem. Teve um ente querido falecido, foi atrás do Chico, teve tudo com informação, recebeu tudo que precisava receber para ter certeza dessa imortalidade que nós não temos ainda. A gente dá briga pelo telefone, a gente ainda quer comprar o último modelo do telefone que saiu celular. Estamos guardando as moedinhas lá, porque a gente não tem que aproveitar agora. É aqui. Se eu não tiver o último modelo, não vou ser feliz nessa encarnação. Né? Então, e essa questão é real. A gente ainda não raciocina como ser imortal. A gente ainda diz, o meu corpo, quando eu morrer, o meu corpo, olha, quando eu morrer, o meu espírito, né? O meu espírito, que é meu corpo. Então, aqui, a gente precisa despertar. A gente vai, além desse caso do Chico, começar a vir mais para cá, mais para perto da gente. Uma companheira, numa reunião de troca de experiências espíritas, de pessoas que atuam, uma companheira contou-nos uma experiência dela e da outra companheira dela. Elas saíram da casa espírita, estavam andando na rua para ir a determinado lugar, e aí passaram por num sinal, por um rapaz que pedia a uma pessoa, eu vou dar o recado, eu vou dando um recado agora aqui, interrompendo rapidamente, tá? Se alguém perceber o vizinho do lado dormindo, a gente não vai cutucar. Tá? Que não é educado. Mas encostar o pezinho assim, sem querer, para dizer depois desculpe, é uma caridade. Porque aqui não é lugar de dormir. Tá? Durante o estudo,
Não é. Essa história de que é mediúnico, que não, o espírito bom não tira ninguém daqui. Essa hora é a hora da gente ouvir, questionar, depois apanhar livro, buscar, olhar, discordar do que o Jorge falou, procurar outra porta, entender. Essa é a hora do esclarecimento. E como tem alguns companheiros que veem o plano espiritual, eles veem que nessas exposições doutrinárias acontecem as cirurgias. Acontecem que as pessoas nem se dão conta, acontecem as desobsessões práticas diretas, porque é a separação da simbiose que está acontecendo. Né? Então, tomadas mentais, aqui. Eu vim para cá porque nós escolhemos vir. Né? Nós escolhemos vir para cá, olha isso. Nós escolhemos vir para cá, então, se nós escolhemos vir para cá, vamos ter a atenção aqui. Então, indo para lá, de volta, para a questão... que falávamos do aqui agora, essas duas companheiras saíram, passaram na esquina, aqui perto do sinal, e tinha um rapaz pedindo, estava vestido direitinho e tal, pedindo para uma pessoa, ela parou, a moça disse, não tem, ela disse, o que você quer? Ela disse, eu quero um lanche. Um lanche, eu não sou daqui, eu estou chegando de um outro estado, mostrou uma carteira na mão, eu preciso de um lanche, hora de almoço. Aí ela foi dizer, então ela falou, então você vem com a gente, porque pensaram, né, dinheiro não tenho tanto e também dinheiro não vou entregar aí. Então vem com a gente. Aí foram procurar naquela área, acharam uma porta que tinha sem balança, não sei o quê, entraram, aí, mas no caminho que eles estão indo para alcançar esse lugar do sem balança, o rapaz começou a chorar. Ela parou, abraçou ele firmemente e disse a ele, isso passa. Isso vai passar. Você é filho de Deus. E Deus te ama muito. Isso vai passar. Vamos levantar esse ano. Você vai vencer. Continuaram. Entraram no lugar. Ele não quis. Ela disse, você escolhe uma coisa para você beber? Não vou escolher nada para mim beber. Ela disse, não, você tem que beber alguma coisa, meu filho, porque você está na rua. Então eu vou pegar uma água. Pegou a água e ela perguntou como funcionava, as pessoas informaram. E ela disse, então você vai lá se servir, que eu vou resolver aqui. Aí resolveu ali, pagou as coisas que tinha que pagar para ele, pegou a metade do dinheiro que ela tinha, colocou num guardanapo do próprio restaurante, foi lá para entregar para ele ter alguma coisa a partir dali. Ele começou a chorar outra vez. Ela abraçou ele outra vez, dentro do restaurante, e disse a ele, tenha confiança, isso vai passar, isso passa. Isso não é eterno, é um momento seu que você vai vencer e você vai seguir. E aí saíram dali. Ela foi tocada mais, né? Saíram rápido, foram a uma loja próxima, compraram 2 cobertores e uma toalha de banho, trouxeram e entregaram para ele, que voltou a chorar. E aí elas deixaram com ele, porque seria um recurso para, se ele ficasse realmente na rua e não tivesse nenhum lugar para se abrigasse do frio que está aí. Né? Aí a questão nossa de reflexão, nesse grupo, nós estávamos conversando, e elas trazendo a experiência, e a história foi essa. O que elas realmente cederam e deram delas? Amor, abraço era ela saindo de si com amor, com confiança em Deus. Ele foi o maior bem que ele recebeu ali, foi aquela aceitação, aquele acolhimento. Aquela força que ele está sozinho num lugar que ele não conhece ninguém, na rua, sem ter onde dormir, com fome. Aí a gente vai lá para Jesus, a cada qual segundo as suas obras. Estamos aqui construindo hoje, agora, o nosso amanhã, na vida futura e na próxima reencarnação. Porque essa história é nossa, somos nós que estamos escrevendo. Mas a gente pode trazer esse fato e pode trazer o fato dos comportamentos, né? da honestidade na vida. Uma mulher limpava um vagão de trem da Central do Brasil com esmero, com capricho, e não tinha ninguém tomando conta dela. Se ela limpasse ou se ela não limpasse, ninguém vai lá olhar.
E aquela senhora, aí uma moça que estava lá, falou para ela assim, poxa, parabéns, a senhora é uma pessoa realmente especial, porque a senhora, ninguém está aqui para ver ela assim, tem alguém para ver, eu. Olha isso, eu estou vendo. Porque, aí sim, eu estou vendo. E é isso, é você com você. O lixo caiu fora da lixeira, eu estou vendo que caiu. Não vai precisar ninguém me chamar para eu pegar e botar na lixeira de volta. Eu vou pegar e botar na lixeira. Então, as nossas ações simples de hoje são as nossas construções mentais que vão sair, vão dar forma a uma casa que a gente vai habitar na vida futura, porque é nossa. Ninguém consegue tomar, usurpar as construções de ninguém. Elas são nossas. E quais serão essas construções e como serão essas construções? É uma coisa nossa. Eu só preciso saber quanto falta. 5 minutos? Tá. Puxão de orelha. A gente leva perguntas. A gente estava perguntando quanto falta e a gente vai ter que correr, porque a gente botou umas coisas aqui. Nós vamos então agora fazer um roteiro rápido em 5 minutos de uma construção, de um projeto de construção de uma casa que nós vamos comprar no plano espiritual. Caridade, amor ao próximo, faz ao próximo o que você quer que faça com você. E como pode ser isso? Doações, a gente começa doando sobra, depois a gente começa dividindo, aí daqui a pouco a gente começa... E tem um trabalho que a gente pode fazer todo dia, que é o que, aliás, ela encerra, que a gente separou para encerrar o estudo, que a Rainha de França encerra o texto dela. A mensagem dela, ela encerra assim, ó. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Então, aqui... Esse é um trabalho que não custa nada, não precisa pegar dinheiro, não precisa dar nada, não precisa desprender-se de bem material nenhum. A gente só precisa usar pensamento e sentimento, se dirigir a Deus, pega Jesus no meio do caminho, bota ele aí e vamos interceder pelos outros, por nós, pelas pessoas, por esse rapaz que a gente nem sabe quem é, que estava lá na rua sem ninguém, sem nada, sem ter para onde ir. E que se a gente não tiver essa visão, é capaz de emitirmos um julgamento e dizermos, boa coisa ele não fez para estar nessa situação, porque espírita é assim, quando estuda, joga pedra no telhado do vizinho, mas o telhado dele é de vidro aqui. Como é que faz? Então, essa coisa é para a gente pensar. Mas tem preces, que a gente não gasta nada, tem as nossas vibrações que a gente emana lendo uma página, oferecendo os bons pensamentos para as pessoas, tem as visitas que a gente pode entrar do João, aí vai ser, cada um é individual, fora o íntimo, e cada um vai pensar, porque se eu não gosto de criança, eu não posso trabalhar na evangelização, porque eu vou gritar com as crianças, então não se mete lá para atrapalhar quem está trabalhando aqui. Essa coisa é a gente pensar, é a gente analisar quais são as nossas, vamos dizer assim, aptidões, gosto, e aí a gente vai meter a mão na massa, meter a mão no trabalho e construir um mundo mais lindo para nós, porque a cada qual segundo as suas obras é uma realidade, é o próprio Cristo que ensina isso. O futuro, o reino dele que não é desse mundo, é esse reino de amor que a gente ainda não vive intensamente aqui. Não somos arcanjos, não somos puros espíritos, estamos espíritas porque exatamente precisamos repensar nossa trajetória como espírito, mas o convite que fica para todos nós é esse. O que eu posso fazer diferente do que eu faço hoje? Quais os corações que estão tocando no meu à minha volta? O que eu posso fazer para compreendê-los e aceitá-los como estão? Porque ninguém é definitivo, nem nós. Isso vai passar, é o que ela disse para o rapaz, isso vai passar. Nós passamos por tantos momentos, e não passamos? Passamos, então, confiança, determinação, e nos dizem os benfeitores espirituais, eia agora, os tempos previstos são chegados, são estes, que nós outros que temos certeza da nossa imortalidade, que conhecemos o doce e meigo Rabi da Galileia, o Jesus de Nazaré,
Não podemos nos perder entre os lobos rapaces que tentam destruir as plantações do bem e do amor. Sigamos em frente, resolutos, decididos. Eia, agora somos o sal da terra. E somos nós que, com nossa determinação, fé e confiança, vamos modificar essa terra e transformar ela nesse mundo maravilhoso e de regeneração que tantos nós aguardamos. Força, vamos dar as mãos, vamos nos fortalecer. Unidos seguiremos, venceremos. A palavra de ordem é amar, o tempo é esse e avante, porque Ele, Jesus, nos aguarda adiante. Muita paz em nossos corações. Agradecemos.